A paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco através da palavra. Aqui quem vos fala, missionária Tatiana de Santa Efigênia de Minas, mais uma vez com o versículo da palavra para a nossa meditação. Eu quero deixar uma meditação para você nesta noite, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e diz-lhes Deus: pede o que quiseres que te dê. Amém? Palavra abençoada para minha e para a sua vida. Quando você age, o céu reage. Sabe quantas vezes eu e você, nós já nos perguntamos por que algumas pessoas parecem viver uma resposta de Deus, enquanto outras pessoas permanecem paradas no silêncio. Às vezes nós nos perguntamos por que responde Deus alguém tão rapidamente no nosso modo de pensar, mas demora tanto para nos trazer uma resposta. Mas sabe que Deus ele continua trazendo direção. Deus ele nos continua trazendo esperança, fortalecimento e restauração para todo aquele que se volta a Ele com sinceridade, de todo o coração. No versículo a qual nós lemos, nós vemos que Salomão estava indo a Gibeão para sacrificar, para fazer sacrifício ao Senhor. E ali começa uma resposta divina e surpreendente. O primeiro ponto interessante é que a ação de adoração em Gibeão gera algo surpreendente na vida de Salomão, porque a atitude dele de subir e sacrificar ao Senhor moveu o coração do nosso Deus. Ele não esperou sentir algo. Ele escolheu obedecer e se apresentar diante de Deus. Esse gesto revela um coração que busca comunhão acima de conforto. A adoração abriu caminho para um encontro real com o céu. Então, eu e você, nós podemos entender que Salomão, ele sentiu o desejo de buscar ao Senhor, de fazer aquilo que o coração dele almeja para poder chamar a atenção do nosso Deus. E com isso, o céu ele se manifesta no lugar da obediência. Enquanto Salomão adorava, Deus não permaneceu em silêncio. O Senhor se aproximou e no contexto da sua entrega e sinceridade. O céu ele responde quando encontra um coração em movimento na direção de Deus. A presença do nosso Deus não é aleatória, ela é acompanhada à obediência. E essa ação, ela representa o mover do nosso Deus sobre a nossa vida. Assim como Salomão, ele buscou o Senhor, eu e você, nós também precisamos buscar a direção do Senhor. E Deus, ele se representa, Deus, ele se apresenta em resposta à ação. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu a Salomão em sonho. Isso mostra que Deus, ele não ignora a atitude de busca genuína. O agir humano em direção a Deus abre espaço para as manifestações profundas e espirituais. E quando eu e você, nós buscamos a direção do Senhor, nós alcançamos a graça dele. E neste momento, há um ponto muito interessante, que é o convite divino que nasce da ação. Deus ele pergunta a Salomão o que ele deseja responder. O que ele deseja receber. Deus ele faz uma pergunta para Salomão: o que você precisa, o que você deseja receber? E essa pergunta nasce dentro de um ambiente criado pela adoração e pela obediência. O céu não apenas observa, ele se envolve e se comunica. Quando o homem se move, Deus ele responde com propósito. E a reação do céu transforma destino. A resposta de Deus naquele encontro molda toda a trajetória de Salomão. Aquele momento não foi apenas uma visão, foi a direção para a vida inteira.
Quando existe ação sincera diante de Deus, o céu libera respostas que mudam destinos. A obediência abre portas que ninguém pode fechar. E Deus, Ele exige de mim e de você a obediência para que Ele venha transformar a nossa vida e mudar o nosso destino. Amém? Fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pedimos ao Senhor neste momento a tua graça, a tua proteção. Pedimos a ti, ó Pai, que venha nos ensinar a te buscar com sinceridade, com obediência. Remove, meu Deus, toda paralisia espiritual, todo desânimo, todo cansaço e desperta em nós o desejo de te adorar, de te exaltar, de te glorificar, de te agradar. Que a nossa vida seja marcada por atitudes que te honram. Fala conosco e guia-nos em todos os nossos caminhos. Venha nos ensinar a fazer a tua vontade e fortalece a nossa fé, para que nós venhamos permanecer firme na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, pedimos ao Senhor neste momento e aqui te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe.